Aí, pronto, aí deu de primeira. Já tá ao vivo? Já. Tá horrível, já. Eles botaram os áudios assim. Já tá ao vivo. Diácono Eliezer, a paz do Senhor Jesus, varão. Tudo bem com sua pessoa? Como é que está? Tudo bem? Tudo na santa paz do Senhor? Deus te abençoe. Nós vamos... Lamarão, Bahia. Eu sou de Ibó, na Bahia. Ibó é norte, é divisa com o Rio São Francisco. Lamarão, eu não sei de que região fica, né? Mas é uma bênção ter você aqui, viu? Deus te abençoe. Nós vamos falar hoje Êxodo capítulo 3, versículo de número 7. As 3 ações de Deus em relação ao seu problema, né? As 3 atitudes de Deus em relação ao problema. Tudo bem, diácono? Tudo na santa paz do Senhor Jesus, viu? Deus te abençoe. Se possível, diácono, vai compartilhando aí, chamando mais alguém na live. Pastor Luciano Vilela, pastor da Igreja Batista Missionária. É uma bênção de Deus para a minha vida. Sua esposa, a irmã Silene, também entrou na nossa live hoje. Nós vamos falar sobre Êxodo 3:7. As 3 atitudes de Deus em relação ao seu problema. Vamos falar aqui sobre 3 atitudes de Deus em relação a determinados problemas, né? Você que... Irmã Maria José, que Deus te abençoe. Pronto, Pai do Senhor, pastor Luciano, Deus te abençoe. Irmã Maria José, lá da fazenda Paus Preto, Deus abençoe. Irmã Valquíria Novaes, vai compartilhando aí, vai apertando, tocando esse aviãozinho aí, para poder... Antônia Souza também entrou, que Deus abençoe. Vão compartilhando aí, tem um coraçãozinho do lado aí, vai tocando esse coraçãozinho aí, que aí o Instagram vai entendendo, né, que estão de acordo, que estão gostando, e vai chamando mais gente, né, pra live, vai chamando mais gente. Deus abençoe vocês por parar esse minuto para poder compartilhar conosco esta palavra, né, que Deus continue abençoando. Depois a live vai ficar salva no IGTV. E sempre tem pessoas que passam lá e visualizam, né? Depois, com o tempo, eles vão aproveitando sobre a palavra. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Gostaria de pedir a cooperação daqueles que ainda não são inscritos no canal. Eu tenho um canal no YouTube, o SOS Espiritual, Júnior Oliveira. Este canal eu prego também mensagem lá. Eu intitulei SOS Espiritual como um socorro espiritual, né? Estamos vivendo um tempo de complicações, de frieza espiritual, e Deus nos deu essa direção para poder criar esse canal. Mas para poder fazer uma live no YouTube, o YouTube é um pouco exigente. Ele requer 1000 inscritos para poder liberar, fazer uma live no YouTube. Então eu estou bem pertinho, né? Eu tenho 201 inscritos, estou faltando poucos inscritos para poder conseguir fazer uma live no YouTube. Você que ainda não é inscrito no canal, nos ajude, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, né? E compartilhe com outras pessoas para que a palavra possa alcançar mais vidas, né? O nosso intuito é que vidas venham ser abençoadas. E para a glória de Deus, a gente já ouve alguns comentários, né? Já tem inscritos do Paraná, tem inscritos de Florianópolis, que têm sido edificados pela palavra que Deus tem nos dado, né? Então a gente fica feliz que o nome do Senhor tem sido glorificado, né? Que o nome do Senhor tem sido exaltado. Edilene Maria, né? Edilene Maria também entrou, que Deus abençoe a vida da Edilene, né? Que Deus continue abençoando sua vida cada vez mais. Então passa lá, né? Quem ainda não é inscrito no canal, passa lá, se inscreve, você não paga nada para se inscrever. Ativa o sininho e o mais importante, deixe seu like, viu? E compartilhe com outros, para que outras vidas possam ser
abençoadas. Nós estamos aqui com 5 minutos aqui de live, e esperar mais 5 minutos aqui para poder aparecer mais um pouquinho. O Raimundo Dantas também entrou nesse momento, o irmão Raimundo, que Deus continue abençoando, né, cada vez mais. Vou esperar você compartilhar mais um pouquinho para aparecer mais uns 2 irmãos na live, para poder a gente ministrar aqui sobre as 3 atitudes de Deus em relação ao seu problema. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7. Vamos dar uma rápida palavra aqui para poder abençoar a vida dos irmãos nessa noite de sábado, né? Essa noite abençoada que Deus nos permitiu a vida. Então vai chamando mais gente aí, irmãos, por favor. Vai chamando mais gente aí, vai compartilhando, para poder a gente começar a ministrar a palavra. Como eu estava dizendo, surgiu o desejo do canal para poder abençoar outras vidas. O desejo da minha parte, o desejo da minha alma, seria pregar a palavra em todo o país, mas pelo aquilo que tenho orado, tenho entendido que não tenho uma chamada para isso, e também não tenho condições financeiras para isso. Então o canal no YouTube é uma ferramenta pelo qual a minha voz pode ecoar no país, né? Então isso, se você me ajudar e se você cooperar comigo, ou seja, compartilhando para os seus contatos, passando adiante aí o canal SOS Espiritual Júnior Oliveira, né? Amanhã, se Deus quiser, ou segunda, né, me perdoe, nós vamos ter vídeo novo no canal, né? Eu tive um probleminha essa semana e não pude postar o vídeo dessa semana, né? Eu tive uns pequenos problemas, uns pequenos empecilhos, mas não me esqueci do canal, só tive esses empecilhos e não pude postar um vídeo novo dessa semana, viu? Mas se Deus quiser, a semana que vem nós voltamos ao normal, postando vídeos aí na quinta e no domingo, viu? Para poder abençoar a sua vida. Eu não posso perder tempo, preciso ganhar tempo. A live é só de 1 hora e eu preciso aqui já começar a ministrar a palavra. Êxodo capítulo de número 3. Vamos ler aqui alguns versículos para poder abençoar. À medida que eu vou pregando, você vai chamando mais pessoas. Êxodo capítulo de número 3. O texto sagrado nos diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel. Somente até aqui para a nossa reflexão. Meus queridos irmãos que estão na sintonia conosco, a história de Moisés é uma história bastante conhecida, da qual todos temos o conhecimento, de como foi a sua trajetória em um tempo meio difícil, e de como o povo os descendentes de Abraão foram parar dentro do Egito. Nos dias de Moisés, como criança, surgiu uma perseguição muito grande. Tentaram lhe tirar a vida, mas por providência de Deus, a sua irmã o escondeu à beira dos juncos, e quando a filha de Faraó foi banhar, se encontrou este menino,
E este menino foi levado ao palácio de Faraó e foi criado com todas as regalias de um egípcio, mas portanto ele não era egípcio. Aos 40 anos de idade aconteceu um fato com ele, cometendo assim um homicídio, e ele partiu para essa terra, a terra de Midian, aonde casou-se com uma moça por nome Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. E é então nesse contexto, enquanto ele está vivendo na terra de Midian, que Deus se pronuncia para ele, que Deus aparece para ele. Tem momentos na vida que quando nós pensamos que está tudo perdido, que está tudo acabado, é nessas horas que Deus aparece para poder mudar toda a história. Moisés saindo do palácio, alguém pensou que Moisés havia morrido, que Moisés havia se acabado, mas é ali que está começando uma nova história. É naquele deserto ali que Deus está preparando, é naquele deserto que Deus está ensinando algo a Moisés, está capacitando ele para ser o libertador de Israel. Pensamos que o deserto às vezes é para matar, mas não. O deserto nós entendemos que é a escola aonde Deus forma profeta. Entendemos que deserto é o lugar aonde Deus nos prepara para algo muito grande que está preparado. Enquanto ele está apacentando o rebanho de Jetro, algo interessante acontece naquele dia. Com certeza esse percurso ele fazia todos os dias, cuidando deste rebanho. Esse percurso era o seu itinerário de toda a manhã. Na função do pastor, se colocarmos dessa maneira, seria o pastor seria ele o responsável para prover o necessário para as suas ovelhas. Por isso, num futuro mais adiante, Davi vai escrever, registra para nós no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Guiado também pela sua própria vida, que ele escreve o Salmo, mostrando para nós que o pastor era responsável por prover o necessário para a sua ovelha. E desta feita está Moisés neste monte, e neste dia especificamente algo acontece diferente. Uma visão aparece para ele de uma sarça. Segundo os historiadores, era comum um tipo de erva naquele lugar que dava-se o nome de sarça, e que por causa do calor excessivo, alguns dizem que elas costumava se gerar incêndios ali naquele deserto com aquele tipo de planta. Só que com essa é diferente. Ela se queima e não se consome. E isso chama a atenção de Moisés, e Moisés se chega para perto para poder ver o que está acontecendo. Após Moisés chegar perto, então Moisés escuta uma voz bradar de dentro da sarça e o chama pelo nome. Moisés, Moisés. Respondeu ele prontamente, eis-me aqui. Então Deus continuou e disse, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás pisando é terra santa. Já começamos por aqui a ter uma palavra para o seu coração. Segundo alguns historiadores, Deus faz isso com Moisés pelo fato que Moisés ainda está usando sandálias do Egito, aqui na representação o Egito como mundo. Então entendemos que de uma maneira ainda mundana não podemos nos aproximar da presença de Deus. Esse é um dos conceitos, isso é um pressuposto que alguns pregadores seguem. Mas eu posso entender algo diferente aqui também neste sentido. Eu posso entender aqui algo diferente. Irmão Gildo também entrou aqui. É um prazer lhe rever, varão. Creio que você ainda lembra de mim, né? Bote um joinha aí se você ainda lembra de mim. Que Deus te abençoe. E aprendendo outra coisa, outra visão. Nesse quesito aqui em cima do Monte Horebe, do Monte Sinai, como assim se conhece, a presença dele aparece e Moisés é pedido a Moisés para tirar as sandálias dos pés, porque o solo que ele está pisando é terra santa. Eu posso aprender outra coisa também, porque lá mais adiante em Josué capítulo de número 5, em um tempo muito mais adiante, depois da morte de Moisés, Josué, quando está se preparando para a batalha, o capitão dos exércitos celestiais aparece ali, um anjo aparece e também diz a mesma frase para Josué. Disse, tire os sapatos dos pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Quando nós paramos para entender do Sinai, aqui do Monte Horebe, até aonde Josué está, naquele lugar, que ele deu o nome de Gilgal, ali entre Jericó e o rio que ali ele estava,
Então isso vai dar em torno de 600 a 700 quilômetros de distância. Então toda essa extensão é Terra Santa. O que eu posso entender desse texto é que o que torna o lugar santo é a presença que é santa. Louvado seja o nome do Senhor. É a presença santa que chegou naquele lugar, que santifica aquele ambiente. E uma coisa nós aprendemos com a presença. Davi disse que é a presença que traz plenitude e alegria. Salmo de número 27. Não tenho nada contra a vida de ninguém, mas tem muita gente correndo atrás de água ungida, de medalha ungida, de isso e daquilo para poder ser abençoado. Mas uma coisa eu te digo, se você tiver a presença, você não precisa correr atrás de bênção, mas as bênçãos é que vão correr atrás de você. A Bíblia narra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, a partir lá da altura do versículo de número 11, que Davi, quando vai trazer a arca, da maneira que se achava certo, ou seja, a arca simbolizava a presença. Davi quer trazer a arca de todo jeito, então já entendemos que não é de todo jeito que nós podemos estar perto da presença de Deus. Então um moço ali morre. Após esse moço morrer, chamado Uzá, ser fulminado por Deus, a Bíblia diz que a arca foi levada para a casa de Obed-edom, e foram 3 meses somente. A Bíblia diz para Deus abençoar a vida de Obed-edom e de toda a sua família, por amor da arca que ali representava a sua presença. Então a presença de Deus está na casa de Obed, e são as bênçãos que chegam ali naquele lugar. Obed não precisou correr atrás de água ungida, Obed não precisou de medalha comigo ninguém pode, de nós amarrado na camisa, não. Obed não precisou de nada disso. A presença de Deus na casa de Obed é que trouxe as bênçãos para a sua vida. Quer ser abençoado? Busque a presença. Mas infelizmente tem muita gente que prefere as bênçãos do que a presença do abençoador. Mas eu aprendo com Abraão quando estava no monte da aprovação, lá no monte Moriá, quando Deus lhe pede o Isaac, a sua bênção. É melhor ter o abençoador do que a bênção. Priorizando o abençoador, nunca vai faltar bênção na sua vida. Se você estiver entendendo, bote aí glória a Deus, bote um amém, faça alguma coisa aí, louvado seja Deus. Então, continuando aqui, após ele tirar as sandálias dos pés e ele se aproximar, então Deus se revela e Deus se apresenta. Deus disse: eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Por que ele está se apresentando? Pois no contexto do Egito, segundo aquele país idólatra, ele criado naquela cultura, apesar de não pertencer àquele povo, criado ele naquela cultura, então ele passou a conhecer tantas outras divindades que ali se cultuava, que ali se adorava. Então agora por isso que Deus chega para ele e se apresenta. Não é qualquer Deus não, não é o Deus Ra de lá do Egito não. Quem é que está aparecendo para ele? Ele disse: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Fazendo ele lembrar do Deus que havia prometido algo, do Deus que tinha promessas para poder cumprir na descendência de Abraão. Então é dessa maneira que Deus se apresenta para ele, e Deus diz para ele aqui 3 atitudes claras em relação ao problema, que é o tema central que eu vou pregar. Estou aqui só apenas fazendo uma simples e singela introdução para você, meu querido irmão que aí está me assistir. Então, após Deus se apresentar para ele, a Bíblia diz que ele temeu, escondeu o rosto para não olhar para Deus. Então Deus diz para ele assim: de fato eu tenho visto a aflição, de fato eu tenho visto a aflição do meu povo, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso eu desci, para poder livrar eles das mãos dos egípcios, e poder fazê-los subir para a terra boa e espaçosa, a terra que mana leite e mel. É aqui que nós vamos entrar nessa noite, nesses poucos minutos que ainda nos resta. As 3 atitudes de Deus em relação ao problema. Primeira atitude de Deus. Deus disse para ele: eu tenho visto. Qual é a primeira atitude de Deus? Deus vê o teu problema. Deus está vendo toda a tua vida, Deus está vendo toda a tua história. Ainda você no ventre da sua mãe, Deus já te vê, Deus já te contempla, Deus já te olha, e Deus já tem planos para você traçados na tua história. Tem muita gente pensando que pode se esconder de Deus e não pode se esconder de Deus. Eu acho interessante a escrita do Apocalipse, porque as igrejas da Ásia,
a expressão escrita para as 7 igrejas, Jesus sempre disse: eu conheço as tuas obras, eu tenho visto as tuas obras. Isso mostrando para nós que os olhos de Deus estão sobre nós todos os dias. O escritor de Crônicas vai dizer lá na altura do segundo livro de Crônicas, capítulo 16, que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Então, nesse momento que eu estou pregando para você, os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus continua nos vendo em toda e qualquer situação. Mas você pode pensar: Deus é sádico? Não, Deus está vendo o problema. É porque Deus tem tempo para poder tratar o problema. Deus trabalha movido pelo seu tempo, ao seu querer, e a sua vontade não trabalha conforme a minha vontade. Mas eu quero te dizer que Deus está te vendo. Hebreus 4,13 diz que não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Todas as criaturas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Capítulo 12 do livro do pregador de Eclesiastes diz que Deus trará juízo todas as obras, as boas e as más, até as que estão escondidas. Então não tem como a gente fugir dos olhos de Deus. Deus tem visto as tuas lágrimas, Deus tem visto o teu sofrimento, Deus tem visto a tua oração, Deus tem visto as tuas obras, Deus tem visto a tua negligência, Deus tem visto as tuas desculpas, Deus tem visto tudo na tua vida. Louvado seja Deus. A primeira atitude dele em relação ao problema é ver. É ele que vê. Deixa eu trazer um texto para você aqui interessante. Marcos, capítulo de número 6, versículos lá na altura do 48, 45 começa a narrar. Veja bem, Jesus mandou os discípulos passar para as bandas de Betsaída. Isso vai ser tema de mensagem lá para o canal SOS Espiritual. Jesus mandou eles passar para as bandas de Betsaída. Nesse segundo evento é a segunda tempestade. Jesus não está no barco. E quando eles entraram no barco para cumprir a ordem de Jesus Cristo, foram visitados por uma grande tempestade ali no meio do mar da Galileia. Então outro dia isso já havia acontecido. Jesus estava no barco. Então com certeza alguém pensa: e agora o que é que vai ser de nós? Porque naquele dia ele estava no barco para poder repreender esse vento. Naquele dia ele estava aqui para poder mandar o mar se acalmar, e foi feito vitória na nossa vida, e a gente não morreu naquele dia. Mas agora, cadê ele? Aí a Bíblia diz que Jesus tinha subido para o monte para poder orar. E a Bíblia vai dizer que, vendo-os fatigados a remar, Jesus desceu de onde estava e caminhou sobre o mar para poder dar vitória. Jesus, de onde estava vendo afadigados, aqueles homens fatigados de tanto remar, ou seja, o vento era contrário. Jesus está vendo a aflição, e quando Jesus Cristo desce de lá, de onde ele está vendo, Jesus Cristo desce vendo eles. Jesus vem para poder dar vitória. Jesus estava contemplando, apesar de não estar no barco, mas Jesus estava contemplando a situação daquelas pessoas. É a mesma circunstância com Deus. Deus nunca abandonou Israel de maneira nenhuma. Talvez alguém pensou que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó havia os abandonado, mas José havia profetizado da sua morte. José, já perto de morrer, chamou os seus irmãos e disse: olha, certamente Deus vos visitará. Então era uma palavra profética, animando o coração daquelas pessoas. Eu sei que tinha muita gente que não mais acreditava que o Deus de Abraão ainda olhasse por eles, como hoje. Talvez você entrou nessa live pensando isso. Talvez você está aí nessa live pensando dessa maneira: que Deus não te vê, que Deus não te olha, que Deus é alheio ao teu problema, que Deus está alheio à tua situação. Mas eu quero te dizer que é um engano do teu coração, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele te vê daí de onde você está. Amém? Segunda atitude de Deus em relação ao teu problema. Primeira coisa, Deus tem visto. Deus tem visto a aflição. Segunda coisa, ele disse: eu tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus opressores, e eu conheço os seus sofrimentos. Deus ouve ainda. Deixa eu te dizer um negócio: a única oração perdida é aquela que não é feita. A única oração perdida é aquela que não é feita. Deus ainda continua ouvindo a oração de crente. Deus ainda ouve crente ainda. O que está faltando é crente na madrugada. O que está faltando é crente clamando. Mas Deus continua ouvindo o clamor daqueles
que necessita daqueles que precisa. Deus continua desta maneira. Deus continua ouvindo. A Bíblia mostra claramente determinadas situações em que Deus está ouvindo a oração. E quando Deus ouve a oração, meu irmão, aí Deus muda toda a história. Sabe, Deus ainda continua ouvindo? Deus continua ouvindo ainda tudo que você tem falado. É preciso você falar para Ele. Deixa eu dizer para você, Isaías 38, o que é que acontece? Está lá Ezequias doente de uma chaga mortal, e com uma palavra que Deus manda ao coração, através do profeta Isaías, para liberar para o rei que está convalescendo em cima do seu leito. Chega lá, com certeza, quem está doente está naquele negócio de receber uma palavra positiva. Quem quer receber uma palavra negativa no leito de morte? Mas a palavra que Deus mandou através de Isaías para Ezequias foi essa: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Então, quando Isaías pronuncia esta palavra, que entra na casa do rei, que libera esta palavra ao coração de Ezequias, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, começou a clamar, começou a chorar, começou a falar com Deus e a dizer a Deus: se lembre que eu andei na tua presença, se lembre que eu andei em retidão. Aí a Bíblia diz nos textos seguintes que Deus fala a Isaías e disse: volte. Antes de Isaías sair do pátio da casa do rei, então Deus diz a Isaías dessa maneira: volte e diga a ele que eu ouvi a sua oração e acrescentei para ele mais 15 anos de vida. Então Deus continua a ouvir. Deus só quer que você clame. Se tiver gente clamando, então tem um Deus pronto para poder ouvir. O problema de Deus não ouvir mais é porque não tem mais servos clamando, não tem mais servos orando. Mas à medida que tiver servos clamando, ainda terá um Deus para poder ouvir o seu clamor e mudar a sua história. Quem lembra de histórias que foram mudadas a partir de um clamor? O clamor aqui eu não entendo como oração singela. Eu entendo o clamor aqui como um grito de uma pessoa desesperada. O clamor é um grito de socorro por alguém que está em grande aflição diante de uma circunstância. Quem lembra de Bartimeu, que Marcos registra no capítulo de número 10 do Evangelho que leva o seu nome? Quem é que lembra? Quando Jesus Cristo está atravessando, saindo de Jericó, aquele cego na beira do caminho começa a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão diz: cale a boca, porque ele não vai parar para você, ele não vai parar para te ouvir. Mas o homem não se deixa vencer pela negatividade daquela multidão e continua a clamar mais alto. A Bíblia diz, é grito desesperado: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que Jesus para lá na frente e diz: manda trazer ele para cá. Então Jesus parou diante do clamor daquele cego. Quem lembra da mulher cananeia clamando atrás de Jesus Cristo, seus discípulos dizendo: Jesus, manda essa mulher voltar, que ela está fazendo escândalo demais. E a mulher gritando: filho de Davi, me ajude, eu tenho uma filha endemoniada, eu preciso de sua ajuda. E Jesus não está nem aí para ela a princípio. Jesus está caminhando na dele e não está nem aí testando a fé da mulher. Mas a mulher continua clamando, a mulher continua gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Até que ele para e começa a interagir com ela. E ainda não é tudo, e diz para ela: olhe, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não é lícito pegar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Humildemente aquela mulher olha para ele e diz: mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus, quando ouve, disse: eita, é grande mulher a tua fé, vai acontecer com você conforme a sua fé. O clamor daquela mulher valeu a pena, porque Jesus escutou o clamor daquela mulher. Eu não sei a situação que tu está enfrentando, eu não sei o contexto que você está passando agora, mas eu só sei que através do teu clamor, Deus pode nessa noite te ouvir e vir de encontro à tua situação e mudar a tua história. O povo de Israel já estava há mais de 400 anos sofrendo ali pela opressão dos egípcios sobre eles, mas eles continuavam clamando, eles continuavam suplicando, eles continuavam pedindo, até que Deus ouviu o clamor e veio mudar a história daquele povo. Então o que você precisa fazer é clamar. Veja, Deus ouve, Deus vê. Olha aí o que acontece. Aí agora, outra situação, outra atitude de Deus, versículo de número 8. Ele disse, depois de ele ter dito: de fato eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço o seu sofrimento. Aí agora
aqui é onde a gente vai fechar. Ele diz: por isso eu desci para poder livrar. Por isso eu desci para poder livrar da mão dos egípcios e para poder fazer subir para uma terra boa e espaçosa, para a terra que emana leite e mel. A terceira atitude é que Deus desce. Deixa eu te dizer o que eu entendo aqui sobre ele descer. Quando ele diz descer, aqui eu entendo como o momento da providência de Deus na vida daquele que clama. Eu entendo aqui como um momento da providência de Deus. E por muitas vezes na história, Deus desce para poder mudar a situação. Deus desce lá no evento Gênesis 11, na Torre de Babel. Deus desce. Os homens estão unidos ali em um propósito mau, e Deus fala: eia, desçamos ali e confundamos as línguas. Deus desceu naquele lugar para poder fazer confusão naquelas línguas ali, porque o propósito era ruim. Deus está dizendo aqui agora no texto para descer, para entrar com providência na vida dos hebreus que ali estavam no Egito. Deus está descendo, e Davi escreve algo extraordinário para nós, que o Salmo 12 vem revelar para nós dessa maneira. Vamos lá então dar uma passada no Salmo para poder ver o que é que diz para nós. Olha o que é que ele diz dessa maneira: diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, porém em segurança aquele a quem por ele anseia. Pelo gemido do pobre e pela opressão dos pobres, o gemido do necessitado, Deus se levanta nesta causa. E Deus está dizendo aqui que vai descer para poder trazer providência na vida daquelas pessoas. Por muitas vezes na Bíblia nós encontramos essa providência de Deus chegando, Deus descendo para poder prover. Quer que eu te mostre dentro da história para poder você ver uma coisa, que Deus desce, que Jesus ainda desce ainda para poder fazer algo tremendo na vida de alguém? Quem é que lembra de Atos capítulo de número 9? Quem é que lembra desse texto? Enquanto vai um homem a caminho de Damasco, já está aterrorizando a igreja de Cristo lá em Jerusalém, prendendo os irmãos, proibindo os irmãos, arrastando, e pediu carta aos sacerdotes para poder prender os irmãos que estavam lá em Damasco. Mas só que quando aquele homem vai no caminho de Damasco para poder intentar o mal contra a igreja, então desceu a providência de Deus ali. Jesus Cristo vem naquele caminho ali naquela hora e entra com providência na vida de Saulo. Quando Saulo vê aquele clarão, e aí então ele cai, vamos dizer que caiu do cavalo ali naquele momento. Então naquela hora ele grita, aquela voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Jesus veio ali, desceu naquela estrada ali de Damasco para poder entrar com providência na vida da igreja e chamar Saulo para uma nova missão. Então ele ainda desce. Eu não sei o tipo de problema que você está enfrentando, a aflição que você está passando, o tempo que essa aflição está existindo na sua vida, mas eu sei que Deus vê, eu sei que Deus ouve, e eu sei que Deus desce para poder dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus continua descendo com a sua providência. É a providência de Deus, aqui a providência dele, que desce de encontro ao crente que está clamando no momento de angústia, no momento de necessidade. Você precisa crer, você precisa acreditar nesta palavra, porque é dessa maneira que Deus faz. Deus continua descendo, Deus continua provendo na vida daqueles que clamam. O importante é ter crente para poder clamar. Deixa eu dizer para você outras situações que Deus desceu, lá na vida de Sadraque, de Mesaque e Abidnego. Não negaram a fé de maneira nenhuma e foram largados, jogados lá dentro daquela fornalha. Enquanto eles estão lá dentro, veja, o quarto homem da fornalha desceu dentro da fornalha para poder dar vitória, viu? Então não importa. Deixa eu dizer outro negócio para você. Capítulo 6 de Daniel, Daniel dentro da cova dos leões, enquanto está lá no meio dos leões famintos, Deus mandou o seu anjo naquele lugar, o representando ali naquele lugar, descendo a providência para poder fechar a boca do leão, para poder dar vitória. E o que é que você quer mais da vida ainda, crente? E o que é que você quer mais da vida ainda? Se Deus ouve, se Deus vê e Deus desce, só está precisando de crente que clama, só está precisando de crente que ainda grita por socorro no meio da dificuldade. Só que tem muita gente no meio da dificuldade correndo,
fugindo, se escondendo, largando. Não, continue perseverando, continue clamando, porque o Senhor ainda desce para poder dar vitória àqueles que clamam pelo seu nome. Então que Deus possa assim te abençoar com esta palavra. Aqui é rápido porque a hora está um pouco avançada. Que Deus possa te abençoar com esta palavra. Deus vê, Deus ouve e Deus desce. As 3 atitudes de Deus em relação ao seu problema. Então eu não sei que tipo de problema você enfrenta, mas que você possa meditar nessa singela reflexão, falar ao seu coração nessa noite de sábado. Que Deus te abençoe e derrame mais da sua graça. Que o Senhor continue abençoando a cada um que entrou na live, aos irmãos que aí compartilharam, que chamaram outros para poder estar conosco. Uma vez mais eu peço aos que ainda não são inscritos no canal, SOS Espiritual, Júnior Oliveira, o site do canal aí, o link está aí na descrição, está aí na biografia do Instagram. Você pode clicar lá na minha biografia, perto lá do meu perfil, que você vai direto ao canal. Você não vai pagar nada para se inscrever, você não vai pagar nada para compartilhar, você não vai pagar nada para poder deixar o seu joinha, deixar o seu like e ajudar o canal a divulgar mais palavra. Conforme falei, a semana que vem vamos ter mais vídeos. Nessa semana eu tive alguns empecilhos e não pude gravar e postar os vídeos para poder abençoar a sua vida. Mas que você continue ligado aí de 8 em 8 dias, nos sábados, né? A gente tem live. Tem vezes na semana que ainda faço live, vai depender daquilo que Deus coloca ao nosso coração. Não é algo aleatório, não é algo plagiado, não. É quando a gente ora, a gente tem essa inspiração de Deus para poder abençoar a vida dos irmãos. Tem muita gente que pensa que Deus não está nem aí para o seu problema. Em relação ao que se passa, mais de 400 anos estão os filhos de Israel nesse texto sofrendo, sendo oprimido, mas Deus não se esquece daquilo que promete. Deus não se esquece daquilo que é seu. Israel era um povo de Deus, um povo que ali estava, e Deus tinha uma promessa com Abraão, e esta promessa tinha que se cumprir na vida desse povo. Então, se você tem promessa, então descanse. O tempo está passando, os dias estão se passando, mas Deus continua te vendo, Deus continua te ouvindo, e Deus continua descendo com providência para poder abençoar a tua vida. Eu quero nessa noite orar por você que está entrando agora. Eu já estou praticamente encerrando a live. Você pode visitar depois, visualizar lá no IGTV. Eu vou deixar salvo esta live lá. Você pode visualizar, compartilhar com outras pessoas, chamar mais seguidores aqui para o Instagram. Está aí, @junio.oliveira10, né? E você nos seguir aí nessa rede social, que sempre a gente está postando uma palavra de Deus para o seu coração, não é? Então que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração especial por a vida daqueles que participaram conosco, por a vida daqueles que compartilharam, enfim, vamos orar para que Deus possa fazer conforme a sua palavra, para que Deus possa ouvir, ver e descer para poder abençoar a sua vida. Que Deus continue abençoando. Nós estamos já encerrando essa live. Eu quero apenas fazer uma oração, mandar a paz do Senhor aqui para Abder Mateus, né, filho do pastor Gildivan, lá na cidade de Riacho Seco. Que Deus continue abençoando a vida do Ademar Barbosa, lá no projeto Pedra Branca, Agrovila de número 6. Que Deus continue abençoando a vida do irmão Ademar. Eu quero orar por você nesse momento, orar pela sua vida. Você que chegou agora por último na live, a live vai ficar aí guardada no IGTV, viu? Salva aí e você pode visualizar a mensagem. As 3 atitudes de Deus em relação ao seu problema. Vamos orar neste momento. Meu querido Deus, meu eterno Pai, eu quero te louvar por cada vida que aqui entrou, quero te louvar por cada um, Senhor, que esteve conosco nesta noite. Pai, que pelo poder da Tua palavra pregada, vidas venham ser abençoadas, vidas venham ser restauradas, e que o Teu nome venha ser glorificado a cada dia. Deus, continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos enchendo, meu Deus, com a Tua graça, meu Pai, para poder continuar anunciando esta palavra, meu Deus, que santifica, que purifica, que alimenta, que clareia a estrada, meu Deus, daquele que tem andado em escuridão.
Pai, abençoa a vida daqueles que têm sido, meu Deus, canal de bênção para as nossas vidas. Continue, meu Deus, fortalecendo esses também, Senhor da glória. E continue, meu Deus, levantando mais pessoas para poder nos ajudar com a pregação da palavra. Bendito Deus, que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada. Repreenda todo o mal contra a nossa vida, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de engano, todo espírito de tristeza, de depressão, possa cair por terra, Senhor da glória, e o teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e desde já te agradecemos, e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.